Fique de pé. A gente vai dar continuidade à nossa... Obrigado, Saulo. Nossa série de estudos, não é isso? Na carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos, então, no capítulo 2, dos versos 17 a 24. Tá? Peço desculpa, não consegui preparar slide, tive um pequeno problema com o meu computador. Então vocês vão ter que ser um pouco mais auditivos, eu acho. Tá bom? Vamos ler Romanos 2, abra sua Bíblia aí, versos 17 ao 24. Romanos 2, 17 a 24. Diz assim: Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele, conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba? Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera? Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos? Você, que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos, Pai, de estar aqui, louvando e engrandecendo o Teu nome. Deus, aprendendo mais da Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida nesse momento, Deus, que eu fale apenas aquilo que vem de Ti, que a Tua palavra seja transmitida, Pai, com verdade, com humildade, Senhor, que nós possamos sair daqui transformados pela ação poderosa do Teu Espírito Santo. Deus, haja na vida de cada um aqui, Senhor, que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam abertos para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Só tentar ficar de olho na hora aqui, né? Essa é um texto bem duro, né? De Paulo. Já dá para perceber que ele está aqui dando uma espécie de uma bronca aqui, né? A gente precisa entender, e nós estamos num tempo muito difícil, né? Eu li há pouco tempo atrás, que desde que houve aquele atentado terrorista, né? No dia 7 de outubro, que o antissemitismo tem crescido assim no mundo de uma maneira bastante assustadora, né? Eu li uma notícia dizendo que tinha crescido 1000% os casos de antissemitismo ao redor do mundo, né? E hoje eu li uma outra notícia também sobre algumas universidades nos Estados Unidos que têm se recusado a, de fato, condenar discursos invocando o genocídio de judeus, né? E, inclusive, uma reitora disse que isso depende muito do contexto. Então, ela não achava que seria bom condenar discursos desse tipo, né? Enfim, nós temos vivido tempos muito complicados, né? E talvez, ao ler um texto como esse, né, você seja tentado a pensar que Paulo também não gostava de judeus, né? Porque ele está dando uma bronca nos judeus aqui, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que Paulo era judeu, né? O primeiro ponto é esse. Paulo era judeu. E o que ele está falando aqui, né, tem um sentido, tem um propósito, tem um ponto que ele está querendo fazer, né, uma ideia central que ele quer transmitir. E ele faz isso, nesse trecho especificamente, através de um recurso literário, né, chamado
diatribe. Não é um nome bonito, né? Mas o termo é esse. O que é uma diatribe, né? É um recurso, quando você vai escrever e você quer apresentar o seu argumento, você invoca ali um oponente que não existe, né? Mas para que você faça perguntas retóricas a esse oponente, e você vai, então, desfazendo os argumentos desse suposto oponente. É justamente o que Paulo faz aqui. Ele cria um personagem que está dialogando com ele, no caso, é um judeu extremamente zeloso e hipócrita, né? Então ele traz esse personagem porque ele quer, com esse recurso literário, trazer um ponto muito importante, né? É justamente isso que ele faz aqui. Os judeus, assim como Paulo, eram o povo que havia recebido a lei de Deus, né? E Paulo tinha a lei de Deus em alta conta, né? Se a gente for voltar lá para Gênesis, né? O livro das origens, origem dos seres humanos, origem do pecado, origem do povo de Israel, né? Onde é que o povo de Israel se origina? Através de que? Qual é o ser humano que Deus escolhe inicialmente para dar início a esse povo? Quem sabe aí? Pessoal que frequenta a EBD. O pai da fé, quem é? Estou dando várias dicas aqui, gente. Começa com A, gente. Muito bem, isso aí. Abraão. Deus faz uma aliança, né, com Abraão, e a partir dali, um povo surge. Esse povo, Deus faz uma aliança também com o povo, né? Em vários momentos Deus vai fazendo suas alianças, né? Mas aquele povo, depois através de Moisés, é liberto da escravidão do Egito, e Deus entrega a eles as suas leis. São muitas leis, né? Nós temos aqueles 10 mandamentos de maneira mais específica, mas são muitos mandamentos. Mas a grande questão é que Deus dá os mandamentos, mas o que Deus espera do seu povo, há um propósito principal, né? Na escolha de Israel, no dar as suas leis, há um propósito fundamental nisso tudo, e é esse propósito fundamental que Paulo resgata. Esse propósito fundamental. Por que Deus escolheu esse povo? Por que Deus deu as suas leis? Por que Deus se revela? O que Deus espera daqueles com quem Ele faz um concerto, né, uma aliança? Êxodo, capítulo 19, versículo 5, diz o seguinte: agora, se me obedecerem, Deus falando, né, e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Toda a terra me pertence. Versículo 6, serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Êxodo 19, 5 e 6 que eu li. Qual o propósito fundamental de ter recebido essa lei, de ter esse privilégio, né, de ter uma aliança especial com Deus? Qual era o propósito disso? O que Deus queria para o povo de Israel? Que ele se tornasse uma nação santa, um reino de sacerdotes. Sim, havia aqueles sacerdotes escolhidos, né, da tribo de Levi, mas o propósito central de Deus era esse: fazer uma nação santa, um reino de sacerdotes. E Paulo, como bom judeu que ele é, como bom respeitador da lei que ele é, ele entende isso muito bem, que não se trata simplesmente, e ainda mais tendo a nova revelação de Jesus Cristo, um judeu também, né, enviado, o próprio Deus, ele percebe a importância desse ponto fundamental que muitos ali não estavam entendendo. Por isso ele usa esse artifício, né, de criar esse personagem que vai supostamente defender a visão contrária da dele, para que ele possa, então, através de uma redução ao absurdo, em termos mais matemáticos, ele vai quebrar o argumento do seu oponente e vai trazer o seu ponto.
Ponto fundamental esse. Para que a carta de Romanos foi escrita? A gente já viu isso aqui, né? Qual é o propósito da carta de Romanos? O que Paulo quer apresentar na carta de Romanos? Ele quer falar sobre o Evangelho. É isso que Paulo está falando. O Evangelho, sobre o Evangelho. E para falar sobre o Evangelho, é fundamental entender o propósito de Deus, desde o início, né? E quando a gente vê isso e enxerga, porque há uma ruptura muito grande, né? Se um povo recebe a lei de Deus, onde você tem que fazer uma série de coisas, como é que agora isso não é mais necessário? E aí que Paulo entra e apresenta o seu argumento, por exemplo, nesse trecho que a gente leu. Portanto, esse é o propósito fundamental. Ainda falando, resgatando um pouco de Paulo e essa questão dele de ser judeu e daquilo que ele considera, né? Deixa eu só apenas citar mais um texto. Filipenses 3, Paulo apresenta uma imagem muito interessante aqui. Ele diz o seguinte, Filipenses 3, vou ler do 3 ao 8. Paulo fala o seguinte: pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. E aí ele vai apresentar agora suas credenciais como bom judeu que ele é. Veja o que ele vai dizer. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo o rigor. Então veja que Paulo é um verdadeiro judeu. E ele continua dizendo, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considera insignificantes. Por que ele considera tudo isso agora insignificante? Não é porque são insignificantes por si, mas porque quando você traz tudo isso e compara com a obra de Cristo, se torna insignificante. Esse é o ponto, né? Não é que aquilo não significava nada. Não, muito pelo contrário. Paulo está trazendo coisas que ele considera muito. Ser hebreu, circuncidado, cumprir a lei. Isso, para Paulo, isso é extremamente importante. Só que quando você compara isso com Cristo, esse muito importante se torna nada, por causa de Cristo. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Não é que Paulo se volta contra o seu povo ou contra a lei de Deus, muito pelo contrário. A questão é que ele entendeu que o propósito fundamental da lei era esse relacionamento com Deus, a ponto de transformar o coração, a ponto de fazer de quem crê um povo santo e separado. E em Cristo isso é possível. Portanto, tudo mais que havia, por melhor que seja, comparado a Cristo, não é nada. A vida do apóstolo Paulo, ela é muito marcada por essa tensão entre a revelação de Jesus, a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus e as práticas judaizantes que desde o início, por ser uma igreja inicialmente bastante judaica, né, se fazia presente na vida da igreja. E de fato, o simples fato de quem escreveu esse trecho foi Paulo, já nos diz muita coisa, né? Estamos lendo a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos. Onde Paulo aparece para a gente pela primeira vez na Bíblia? Né? Lá no livro de Atos. Em qual episódio? Como é que ele é introduzido para a gente? Atos capítulo 6 conta uma história muito interessante. As viúvas
dos judeus de fala grega estavam reclamando, né? Porque a igreja é totalmente judaica ali, só que você tem os judeus que realmente eram do judaísmo, e você tinha os judeus helenizados, os judeus secularizados, né? Mas judeus de fala grega. Acontece que na igreja, as viúvas desses judeus de fala grega estavam sendo deixadas de lado, né? E o pessoal reclama, eles escolhem então 7 pessoas, 7 diáconos, para resolver essa questão, porque os apóstolos tinham que continuar perseverando, né, no ministério da palavra, do ensino, e eles escolheram então 7 pessoas para poder cuidar da igreja nesse sentido. Uma dessas pessoas é quem? O primeiro mártir da igreja? Estevão, exatamente. Então, Estevão, um desses 7, no capítulo seguinte, né, narra a morte dele. Ele faz um discurso, né, bastante grande ali, o capítulo 7 todo, e lá no final do capítulo 7, aparece um jovem chamado Saulo. Diz Atos 7:58, que Saulo estava ali e ele consentiu na morte de Estevão. Assim nos é apresentado pela primeira vez Saulo. Então veja o contexto em que ele é apresentado. A igreja, inicialmente, ela é bastante judaica. Mas o livro de Atos, ele tem também o seu propósito e a sua linha de raciocínio, que é, qual que é a grande história de Atos? A história é a seguinte: a igreja nasceu, né, ali com aqueles discípulos judeus. Só que o propósito de Deus é levar o evangelho também para os gentios. E a história de Atos é como o Espírito Santo fez isso. Como o Espírito Santo transformou a igreja de um grupo de judeus para uma mensagem espalhada e a criação de fato da igreja, uma junção de judeus e gentios, porque Cristo é tudo em todos. Essa é a história de Atos. E Saulo é um personagem muito importante nessa história, porque ele vai ser, né, a partir depois da sua conversão, capítulo 9 para frente, o grande nome dessa transição. Não é o único nome, mas é um grande nome ali. Então, a história de Paulo exala isso que o texto está falando aqui, que ele escreve aos Romanos. Exala essa transição e essa mensagem de fato do Evangelho que busca não uma abolição ou um ataque aos judeus, muito pelo contrário, que ele busca a junção, porque Cristo em si, na sua obra, na sua morte, funda e inaugura essa realidade da igreja, judeus e gentios juntos em Cristo. A vida de Paulo, ela exala isso. E ele surge justamente quando a igreja começa a fazer movimentos nessa direção, como se fosse dores de parto ali, né? Essa criança está quase nascendo. Esse episódio de Atos 6 é justamente isso, é uma dor de parto. A igreja está começando a se voltar para os gentios, né? Inicialmente com os judeus de fala grega, judeus ainda, mas de fala grega. E aí, nesse pequeno embate, Saulo já é introduzido, né? Estevão morre, Saulo é introduzido, e a partir daí a história segue, né? Mais para frente esse filho nasce, o evangelho vai chegando, né? A cada viagem missionária, nós temos a base missionária em Antioquia, enfim, essa é a grande história de Paulo. E a vida dele exala justamente isso, esse movimento em direção aos gentios. Por isso, Paulo tem muita propriedade para falar o que ele está falando aqui. Por isso que é muito importante a gente ter em mente isso. Quando você lê esse trecho, né, ou qualquer trecho da carta de Romanos, saiba quem está escrevendo. Paulo escreveu isso. E ele tem uma vida em prol do que ele está escrevendo, né? O versículo... desculpe. O ponto fundamental, então, já vou trazer a mensagem toda aqui, né? O ponto fundamental é esse, que a salvação não é, na verdade nunca foi,
pelas obras da lei. A salvação é sempre pela fé, né? Porque existe um problema muito maior do que simplesmente, que não pode ser resolvido simplesmente com seguir passos de uma lei, até porque ninguém consegue. O problema maior que existe, não só na época de Paulo, mas que na verdade sempre existiu, é o problema do pecado. E a lei não resolve esse problema. Por isso Paulo vai dizer, né, mais para frente no capítulo 3, que todos pecaram, todos são todos, tanto aqueles que receberam a lei, como aqueles que não têm a lei também. Todos pecaram. Paulo iguala todos, né? Então é isso que Paulo está fazendo. Ele não está atacando os judeus, ele está igualando todos, judeus e gentios. Todos somos iguais, debaixo do pecado. Nos versos 17 e 18, eu vou ler de novo, nós temos uma palavra acerca sobre o conhecimento sobre Deus, né? Ele vai dizer: você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele, conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Né? Não basta saber sobre Deus, não basta. A fé é necessária, sempre foi e sempre será. Não basta você saber acerca de Deus se você não tem um comprometimento pessoal com Ele. Não basta você vir à igreja, né, ouvir mensagens, ir na EBD, se você não tem um relacionamento pessoal com esse Deus. Porque, lembre-se, o propósito fundamental é fazer um povo santo. Fazer um povo santo, um reino de sacerdotes. Em Mateus 7, tem uma história muito interessante que Jesus conta, né, sobre uma casa que é construída sobre a rocha e uma que é construída sobre a areia. Qual é a grande diferença entre as duas pessoas? As duas ouvem a palavra de Deus. Mas qual é a diferença? Mateus 7, 24. Quem ouve minhas palavras e as pratica é aquele que constrói sobre a rocha. Mas no verso 26, ele diz: mas quem ouve meu ensino e não o pratica, e aí ele compara com quem edifica a sua casa sobre a areia. Então qual é a grande diferença? Não é ouvir sobre a palavra. Você pode ouvir a palavra e permanecer tão morto quanto você já estava. A diferença é como você recebe essa palavra. A diferença é a fé. Jesus usa praticar, aquele que ouve e pratica. E você só pratica de fato a palavra internamente quando você tem fé. Quando você tem fé. A fé verdadeira, né? A fé salvífica, a fé depositada em Cristo, que significa justamente o fato de você ter consciência de que você não pode fazer nada. Por isso, você tem fé em Cristo, né? Porque Cristo já fez por mim e por você. Por isso, as regrinhas e as obras da lei não podem te salvar. Vir à igreja aos domingos, às sextas, às quartas, aos sábados, segunda, não vai te salvar. Fazer parte, né, do ministério, do departamento, né, como o pastor Henrique colocou, né, vice-diretor, professor de EBD, nada disso vai me salvar. Nada disso. Na verdade, embora isso sejam coisas muito importantes, muito boas, né? Tanto são boas que o pastor Henrique me introduziu dessa maneira, são coisas muito boas. Assim como para Paulo era bom ser hebreu, circuncidado ao 8º dia, tudo isso é muito bom de fato, é muito bom. Mas comparado com a obra e com o sacrifício de Cristo, com o relacionamento pessoal com esse Deus que une em si judeus e gentios, é lixo. O menos que lixo, diz aqui, né? Deus quer, mais uma vez, né, fazer um reino de sacerdotes. Versos 19 e 20 diz o seguinte: considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Ou seja,
é um verdadeiro ativista, né, aqui, cristão. Não adianta nem saber acerca de Deus, assim como também não adianta você fazer um monte de coisa, né? Como eu falei aqui, não adianta você cantar no coro teus, né, embora isso seja muito bom. Não adianta você chegar mais cedo no culto, entregar folheto ali na rua, embora isso seja muito bom. Mas nada disso é o cerne do que você precisa. Tudo isso pode vir depois como uma consequência, obviamente. Mas o cerne é mudança de vida. E sempre foi isso. O propósito de Deus, desde Êxodo, né? Nós lemos, quando eu falei sobre reino de sacerdotes, eu não estava lendo o texto de 1 Pedro, né? Vós sois geração eleita, né? Eu não estava lendo esse texto, nós lemos Êxodo. Isso é um texto de Êxodo. O propósito de Deus, Pedro está simplesmente pegando o Êxodo e aplicando isso à luz da revelação de Jesus Cristo. Mas o texto é de Êxodo, do Antigo Testamento. O propósito de Deus é fazer um povo santo, separado para si, um reino de sacerdotes. É isso que Paulo está resgatando aqui, né? E aí sim, Pedro aplica isso com muita propriedade a nós. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Cristo, esse propósito é cumprido. Através da obra de Cristo, nosso coração é transformado, né? A graça vem sobre nós, nós temos fé em Deus, e aí sim, nós somos então eleitos, somos de fato motivados a produzir boas obras, pelo poder e capacitação do Espírito Santo, e de fato, cumprimos, né, aquilo que Deus planejou. Sermos reino de sacerdotes, sermos o povo exclusivo de Deus. Não simplesmente só de judeus, porque a lei não tem esse poder. A lei dada aos judeus não tem o poder de transformar a sua vida. Assim como qualquer outra coisa em que você possa estar confiando, né? Ser membro de uma igreja, ser batizado, né? Talvez você ache que, não, já fui batizado e fica mais tranquilo com isso, né? Não fique tranquilo com isso. O batismo, ele é simplesmente a sua profissão perante as pessoas. Mas, se a sua vida é uma vida de hipocrisia, essa profissão não serve de nada. E é justamente esse o ponto aqui, né? O problema da hipocrisia é justamente o próximo ponto. Versos 21 até 23. Diz o seguinte: pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roube, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você, que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Isso é o grande pecado da hipocrisia. Lembre mais uma vez, estamos lendo um recurso literário retórico. Não significa que Paulo acha que todo judeu é hipócrita, certo? É um recurso literário utilizado para fazer um ponto. E o ponto dele é esse: a lei, se você confia na lei, você está em maus lençóis, porque a lei não tem o poder de transformar o seu coração. Você pode pregar, né, e anunciar a lei como aqueles fariseus, ou como esse judeu imaginário do diálogo de Paulo, né, confiava. Isso é um hipócrita. Na verdade, Paulo, inclusive, podemos dizer, está retomando um discurso de Jesus. Se você voltar lá em Mateus capítulo 23, e Jesus tem muitos embates, né, com os mestres da lei, com os fariseus, qual que é a grande crítica de Jesus a eles? Qual que é a grande crítica? Eles eram hipócritas. Eu não vou ler o capítulo 23 todo, mas todo o capítulo 23 é bastante duro, né? Depois você lê em casa. Vou ler só os primeiros versículos. Jesus disse o seguinte: então disse Jesus às multidões e a seus discípulos:
Os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, veja, pratiquem tudo que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. E o texto segue, né? O que Jesus está condenando aqui, né? Hipocrisia. Mais uma vez, quem escreveu a carta aos Romanos foi Paulo. Ele tem muita propriedade para falar o que ele está falando. Por isso, a mensagem que ele traz é uma mensagem que, de fato, ataca esse problema. É a mensagem da graça de Deus, a mensagem do Evangelho. Paulo faz todo esse recurso, uma espécie de pequeno teatro aqui, para justamente trazer isso. A prevalência, a necessidade, a preeminência da graça de Deus. A graça, por quê? Porque é justamente ela que nos faz cumprir esse propósito inicial de Deus, de fazer um povo santo, separado. A graça de Deus nos move à santidade. Só a graça de Deus faz isso. Só ela muda o nosso coração. Não significa dizer que uma vez, então, estando na graça, você não tem mais compromisso com nada, não precisa, ou acha que pode viver de qualquer maneira. Na verdade, é justamente o contrário disso. Você tem uma maneira correta, sim, de se viver. Isso é muito óbvio. Mas a questão é, a única coisa que consegue, de fato, fazer isso com você, né, com que você, de fato, siga esse caminho correto, é a graça e a salvação oferecida por Jesus. Só isso. Por isso, Paulo descarta qualquer outra coisa, né, em comparação à graça. A prevalência da graça e do Evangelho de Jesus Cristo. Só ela transforma pecadores, né, em pessoas justas. Só ela transforma hipócritas em pessoas verdadeiras. Só ela faz com que você, de fato, olhe para as pessoas ao seu redor com um olhar de compaixão. Só ela produz em você, de fato, amor para com os perdidos. Só ela faz com que você, lá no seu ambiente de trabalho, realmente trabalhe direito, tenha compaixão e pregue o Evangelho para aqueles que estão ao seu redor. Só ela, só a graça de Deus, de fato, como nós lemos no texto de Pedro, né, consegue te transportar, de fato, do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Jesus. Por isso, qualquer coisa além disso vai gerar simplesmente hipocrisia. A lei, ela é muito boa no sentido de nos mostrar nosso próprio pecado, mas ela não consegue te salvar. Se você se atentar para qualquer coisa fora de Cristo, você vai correr atrás do vento e, na pior das hipóteses, você será um grande hipócrita. Você vai falar, mas a sua vida será vazia e hipócrita. Onde está a solução? Na graça de Jesus, no Evangelho, pelo qual Paulo gastou a sua vida, deu a sua vida, né, em prol dessa mensagem. Por isso, aquilo que nós estamos lendo aqui é um texto escrito não apenas com recursos retóricos bonitos, né? Não é simplesmente um texto agradável de se ler, não é simplesmente um texto antigo, muito interessante, né, com ideias muito bonitas. Não é simplesmente isso. É a carta de Paulo aos Romanos. Trata-se de alguém que sempre no Novo Testamento nos foi apresentado como essa pessoa que protagonizou, de certa forma, né, esse levar o Evangelho para além das barreiras judaicas.
não se voltando contra os judeus, mas buscando unir judeus e gentios. Esse é o grande mistério da Igreja de Deus, que ele próprio Paulo coloca lá na carta aos Efésios, né? Qual é o grande mistério ali? Que Deus uniu em si judeus e gentios. Esse é o grande mistério, é o mistério da Igreja de Deus. Agora, finalmente, nós podemos de fato ser reino de sacerdotes, nós podemos de fato ser uma nação santa, o povo exclusivo de Deus. Nós de fato podemos agora viver essa nova vida que nos é oferecida em Cristo. O texto finaliza então com o verso 24, onde Paulo vai dizer, meu versículo é pequenininho, peraí. Não é de admirar que as Escrituras digam, os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Se nós não nos atentarmos de fato para aquilo que é o Evangelho, o resultado disso é o mau testemunho, né, da igreja diante da sociedade, diante dos seus colegas de trabalho, aqui dentro da igreja mesmo, né? Quando Paulo fala isso, né, de envergonhar o nome de Deus, ele está fazendo menção de um texto de Isaías, capítulo 52, verso 5, que é dito o seguinte: o que é isso? Pergunta o Senhor. Por que meu povo foi escravizado novamente? Aqueles que os dominam gritam de alegria. Meu nome é blasfemado o dia inteiro. Paulo cita esse texto. E é muito interessante ele ter citado esse texto, porque no contexto de Isaías, o nome de Deus é blasfemado por conta do sofrimento do povo de Israel. Mas Paulo traz esse versículo dizendo que o nome de Deus é blasfemado por causa do pecado do povo de Israel, não por causa do sofrimento. Isso nos faz lembrar, né, mais uma vez, do cerne, né, da história bíblica, que o próprio sofrimento de Israel na antiguidade, né, quando ele foi levado cativo, veio sobre ele por conta do pecado mesmo, da desobediência. Por isso Paulo aplica esse texto falando não simplesmente do sofrimento, mas aplicando isso ao pecado. Por causa do pecado e da hipocrisia, o nome de Deus é blasfemado. E, não sei, é muito importante que a gente, de fato, aplique o texto bíblico às nossas vidas, né? Não sei como é a sua vida, não sei há quanto tempo você está na igreja. Eu estou na igreja desde que eu nasci, né? Inclusive nessa igreja aqui. Mas veja, tudo isso é lixo quando você compara com Cristo, com a obra dele, né? Eu na igreja aprendi a cantar, recentemente aprendi a pregar, né? Motivado aí pelo pastor Henri. E tudo isso é muito bom, porque estamos fazendo a obra de Deus. Mas não se apegue a isso. Se você se apega a isso, isso é lixo. É lixo. Comparado com a obra de Cristo, é lixo. Se você se apegar a isso, você está tão ou mais perdido do que esse judeu hipotético da história de Paulo aqui. Se você se apegar a isso, você não entendeu o Evangelho. Paulo fala o que ele falou porque ele viveu isso. A história dele é isso, respira isso. A verdade do Evangelho que transcende as barreiras dos próprios judeus, circuncisão, guarda do sábado, tudo isso. Em Cristo há uma nova aliança. Em Cristo, o judeu, Cristo, há uma nova vida para mim, para você, somente em Cristo, né? O Evangelho da graça de Deus, é sobre isso que Paulo está escrevendo. E ele faz isso não só com uma caneta ou com tinta, mas Paulo fez isso com a própria vida dele. A vida dele transmite essa mensagem. Por quê? Porque ele também é mais um que foi transportado das trevas para a luz. Paulo é um grande homem de Deus, né? Mas ele é apenas mais um nesse reino de sacerdotes. E o propósito dessa carta é justamente apresentar isso para nós, né? O tema central de Romanos é esse. A salvação é pela fé em Cristo. Tudo mais não vale a pena. Não gaste seu tempo procurando salvação, conforto e mais nada. Só Cristo. Ele basta, o sacrifício dele é suficiente, né?
E Paulo apresenta isso não apenas com muita maestria, mas ele apresenta isso com a sua vida, muito provavelmente com lágrimas nos olhos, né? O Evangelho da graça de Deus é o que finalmente nos livra do corpo dessa morte, como o próprio Paulo vai dizer, né? Quem nos livrará, né? Cristo. Somente Ele. Finalmente, né? Nós estamos no mês de dezembro, mês do Natal, em que celebramos justamente a vinda de Salvador ao mundo, né? Finalmente, no momento específico da história, aprove a Deus mandar o seu Filho para nascer, crescer, ensinar, pregar, exortar, morrer, ressuscitar, voltar aos céus, para salvar a mim e a você. Finalmente, em Cristo, Ele uniu judeus e gentios. Paulo não está atacando ninguém, muito pelo contrário. Ele está pregando o evangelho da reconciliação. Essa é a mensagem dele. Em Cristo, podemos finalmente estar unidos, sermos um. A salvação trazida por Ele, através do seu sacrifício. Vamos orar? Fique de pé mais uma vez. Queria apenas terminar fazendo uma oração e pedindo que você, de fato, medite nessa palavra, ouça a voz do Espírito, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa é a mensagem de Deus. Em Cristo, finalmente, a paz. Em Cristo, finalmente, há uma vida de santidade verdadeira, não de hipocrisia, mas de santidade, de alegria no Espírito Santo, uma vida vivendo de fato os propósitos de Deus. Propósitos esses desde o início, desde a criação. Trazer pessoas para si mesma, né? Um povo exclusivo. E se você deposita a sua vida, a sua confiança na obra de Cristo, você faz parte desse povo também. Se você ainda não deposita a sua fé, a sua confiança, a sua vida nesse Deus, faça isso nesse momento. Não espere um outro dia, não espere uma outra oportunidade. Se Deus tem te chamado hoje mesmo, entregue sua vida a Ele. Hoje mesmo faça parte desse reino de sacerdotes. Não é um reino qualquer, você não é chamado para esse reino para ser alguém importante. Não, no reino de Deus é justamente o contrário. O importante é quem é humilde, é quem é servo. Essa é a lição que o Evangelho nos dá. Se Cristo, se o Espírito Santo toca no seu coração hoje, faça essa entrega. Deposite sua vida aos pés desse Deus que morreu por nós há cerca de 2000 anos atrás, mas que continua vivo, que ressuscitou e cujo Espírito Santo continua trabalhando e falando. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Deus. Nós te agradecemos pela salvação que o Senhor nos trouxe através de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela palavra, Deus, que podemos ler, porque é uma palavra viva, Senhor. Não se trata simplesmente de letras num papel, mas se trata de vida, de um Espírito Santo que atua, Deus, nas nossas vidas de maneira viva e eficaz. Senhor, toma a vida de cada um aqui, Pai. Se há alguém aqui, Deus, que ainda não te conhece, eu te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe convencendo, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Se há, Deus, alguém aqui que já é também salvo, mas que ainda, Deus, anda imaturo na fé, que o Teu Espírito Santo venha trazendo sabedoria, maturidade, fortalecimento na fé, Deus. Que a Tua obra, Deus, se faça presente em nossas vidas, Pai. Que nós possamos, de fato, viver como separados para Ti, para a Tua obra, separados por Ti, Senhor. Povo Teu, Deus. Que nós não nos gloriemos em nada, mas unicamente na cruz de Cristo.
porque é através da Tua obra, Senhor, que nós temos redenção e salvação dos nossos pecados, Senhor. Abençoe cada um aqui, Pai. Que cada coração aqui, Deus, seja de fato impactado com a Tua mensagem, com a mensagem do Teu Evangelho, Senhor. Nada mais importa, Senhor. Apenas o Teu Evangelho, apenas a Tua obra em nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.